Olá, todo mundo, sejam bem-vindos ao nosso podcast Entre a Cruz e o Maracá. A nossa conversa de hoje ela vai ter como tema o direito e a religião indígena. Nós vamos abordar as questões jurídicas, históricas, culturais, religiosas que dizem respeito aos povos indígenas do Brasil. E hoje nós temos aqui o privilégio de poder conversar com o advogado e ativista indígena Ivo Makuxi. Ele vem contribuindo muito ativamente na luta pelos direitos dos povos originários do Brasil, e a gente acredita que ele vai poder compartilhar aqui com a gente, né, pela vivência dele, de primeira mão, tanto acadêmica quanto profissional, e dentro da própria vivência dele na comunidade Macuxi, um pouco sobre essas questões e poder aí iluminar a gente a respeito disso. Doutor Ivo, seja muito bem-vindo, é um prazer enorme tê-lo aqui conosco. Muito obrigado, Arthur. Muito obrigado, Gabriele, Gabriela, Rafael e a Eduarda também. Um prazer compartilhar minha experiência com vocês. Eu sou Ivo Makuxi, falo aqui de Roraima, cidade de Boa Vista, capital do estado. Sou indígena advogado, advogado indígena, atuante na causa, na defesa dos povos indígenas a nível local, né? A nível regional da Amazônia, a nível nacional e internacional também, tendo atuado em diversos casos. Obrigado. Bom, doutor Muito Ivo, a obrigado. gente queria saber como que a sua trajetória profissional e pessoal Makuxi se entrelaça, onde que ela se relaciona? Em relação aos Makuxi, bem, os Makuxi estão aqui em Roraima. Nós fomos divididos as fronteiras em três países, né? Venezuela, Brasil e Guiana. E a gente tem essa relação com o nosso território de forma muito sagrada, de vivência e de ancestralidade, inclusive, né? Então a gente tem essas relações com os territórios indígenas, como os povos também, mas nós já acreditamos, inclusive, que somos originários daqui, né? A nossa origem remete aos nossos antepassados, que surgiram a partir dessa grande lugar de que originou a vida humana indígena Macuxi e outros povos. E isso é a nossa crença, a nossa tradição em relação às nossas origens. Eu percebo que o senhor utiliza muito essa palavra, a tradição, né? Eu me pergunto se dentro da trajetória do senhor acadêmica, dentro do direito, houve momentos em que houve choques entre é, as práticas tradicionais do senhor, o conhecimento tradicional da sua comunidade e o conhecimento acadêmico, a forma como era esperado do senhor se comportar dentro desse ambiente. Isso se chocou em algum momento? Com certeza, a todo momento, na verdade. E para quem vive sua tradição, sua cultura, sua comida, sua língua, como eu, né? Eu sou falante da minha língua. E eu me considero, autodenomino, intérprete de diversos mundos, a partir do meu mundo indígena. Então, as outras culturas, ou as outras línguas, também se chocam com minha realidade, né? Indígena, toda a minha crença e a percepção de mundo, a minha cosmovisão, a nossa cosmovisão quanto indígena, não se encaixa em outras visões de mundo, mas sim se chocam, né? E eu vou ter que entender esse processo, eu tenho que entender para saber onde eu estou, né? Sim, sim. E essa cosmovisão, toda essa bagagem cultural e de conhecimentos, de práticas que a sua comunidade traz, quais são os maiores problemas, os maiores entraves que o senhor percebe na atualidade para uma expressão mais plena, mais livre mesmo dentro da comunidade do senhor, quanto principalmente o âmbito religioso? A religião ocidental, né, traz uma nova percepção e novo entendimento de mundo, né? Isso se chocou muito com o meu povo, por exemplo, há 300 anos.
o povo Makuxi foi contactado, e a religião que foi trazida, inclusive, se houve essa imposição, né, dessa nova forma de organizar a sociedade, de crença, dos ritos, né? E a relação que nós temos entre nós foi mudando, porque nós temos a figura, na nossa cultura, a figura do pajé, que é o nosso líder espiritual, é o nosso líder religioso, e isso foi se desaparecendo ao longo dos anos, com a religião, né, ocidental, principalmente a Igreja Católica, e até a década de 60 e no início de 70, isso era muito forte, inclusive, né, da proibição das línguas, a proibição dos cantos, das danças, e das tradições indígenas, mas agora a gente começou a perceber que a gente não pode esquecer tudo isso, mas que a religião que a gente está adquirindo, está inserida, inclusive, né, a nova religião, a católica, a evangélica, precisa reconhecer também a nossa religião indígena e precisa respeitar. Então, a partir desse entendimento e da discussão coletiva, que a gente começa a compreender esses mundos, né? Então, isso a gente tem muito forte. Inclusive, outros povos não permitem, né? Além do Makuxi, outros povos, o Wapichana, por exemplo, não permite a entrada de outras igrejas dentro do território, somente a religião indígena, né? E agora, falando sobre como as leis tratam os povos indígenas e sua religião, como o senhor tinha mencionado, que tem mudado isso, né? Essa realidade aos poucos tem mudado. E a gente, na nossa pesquisa, percebeu que com a Constituição Federal de 1988, houve um avanço, né, do reconhecimento dos direitos indígenas, mas a gente queria saber na prática o que que essa Constituição representou na prática para os direitos dos povos indígenas. Primeiro, a Constituição de 88 derruba, né, de vez o Instituto da Tutela, o instituto jurídico que predominava até 88, da tutela dos povos indígenas pelo Estado, né? Isso caiu. Inclusive, revogou em maior parte a Lei 6.001, quer dizer, não recepcionou na íntegra a Lei 6.001, que é, entre aspas, o Estatuto do Índio de 1973, da época da ditadura militar. Então, a Constituição traz uma nova ordem jurídica constitucional de inserir no seu texto, né, através de muitas lutas e mobilização dos povos indígenas, de abrir um capítulo próprio, que é capítulo 8, que trata dos índios, né? E reconhece a diferença, direito à cultura, né? No artigo 231, que fala que são reconhecidos aos povos indígenas, né, os índios, sua organização social, costumes, línguas, crenças, tradições. Além disso, traz uma previsão do direito originário, né? O direito originário sobre as terras que tradicionalmente ocupam. Quer dizer, esse direito originário é toda a forma de organização, os usos, costumes, a forma de se expressar, seus ritos, sua religião também. Então, a Constituição traz, né, para dentro do seu texto esse reconhecimento e a importância de respeitar essa forma de vida também que os povos indígenas têm, sem perderem, né, essa essência de continuar sendo como o que eles quiserem, né? Principalmente dentro dos territórios, né? Reconhecendo os territórios indígenas como lugares, inclusive de práticas de cultura diferentes, mas que estão dentro do território nacional, né? Esses direitos precisam ser garantidos. Então, a Constituição avança nesse sentido, né? Reconhece a autonomia, a organização social, os povos indígenas, pela primeira vez suas línguas, crenças, tradições. Isso passa a fazer parte das políticas públicas e no artigo 232 reconhece, além disso, a legitimidade dos povos indígenas de ingressar em juízo, né, de provocar, de buscar justiça, de ter o direito de acessar a justiça para garantir esses direitos que estão assegurados agora na Constituição Federal. Muito bem dito. E como o senhor disse, ainda tem alguns desafios, né, para chegar à plenitude assim de direitos que os indígenas necessitam.
E quais seriam esses maiores desafios jurídicos que o senhor vê que ainda precisam ser alcançados pelos indígenas? Primeiro, é necessário garantir que esses direitos continuem assegurados na Constituição Federal, reconhecer, né, a importância. Então, o maior desafio jurídico é basicamente isso: garantia desses direitos na Constituição, porque existem diversas propostas e propostas de emenda à Constituição que visam, inclusive, retirar esses direitos da Constituição Federal, de fazer uma nova proposta, né, dentro desse texto, de dizer o que seria o direito dos povos indígenas. Inclusive, existe uma proposta, a PEC 48, que visa instituir, dentro do artigo 231, a tese do marco temporal, né? Então, isso é um desafio que nós estamos enfrentando hoje. E, além disso, um dos maiores desafios é garantir a integridade dos territórios indígenas, né, como estão hoje, né? Não só a demarcação, mas a proteção constitucional. Tem uma parte do artigo 231 que fala sobre não só direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam, mas essa competência da União, compete à União demarcar e proteger todos os bens. Não existe até hoje uma política de proteção das terras indígenas no Brasil, por isso que essas invasões continuam, a ameaça a direitos continuam, as violências aumentaram. Então, toda a violência que os povos indígenas estão sofrendo é por causa dessa falta de uma proteção. O plano permanente de proteção, conforme a Constituição prevê, né, das terras indígenas. E essa violência é interessante essa palavra porque na nossa pesquisa isso apareceu muito essa questão da violência, tanto a violência prática, assim, material, melhor dito, que é cometida contra esses povos na questão do território, na questão da vida deles mesmo, né? Mas também a violência simbólica que está ali contida dentro da ameaça que é feita às suas práticas, aos seus conhecimentos e tudo mais. E a gente percebe que, historicamente, a religião foi usada como uma ferramenta de dominação, né, dos povos indígenas por parte dos colonizadores e por parte da ordem da nossa sociedade em si. E o senhor chegou a mencionar mais cedo um pouco das coisas que mudaram dentro das próprias práticas da sua comunidade em decorrência dessas coisas. Se o senhor puder comentar um pouco mais a respeito disso, essas diferenças que houveram nas práticas, o apagamento os apagamentos que teve dentro da cultura de vocês por causa desse processo histórico. É exatamente isso. Inclusive, quando a gente trata de violência, é uma violência que acontece há séculos, né? Desde a invasão, a gente chama da grande invasão dos territórios indígenas aqui no país, agora Brasil, da existência, da pré-existência de diversos povos, né? Segundo alguns estudiosos relatam a presença de no mínimo 5 milhões de indígenas habitando toda a América do Sul, principalmente essa faixa do território do Brasil hoje, e que ao longo dos séculos foram sendo exterminados, né? Houve um grande genocídio de diversos povos, o apagamento, né, da identidade dos povos indígenas, impondo um novo modelo, uma nova forma de organização social, uma nova forma de produção, tudo mais. E isso foi exterminando diversos povos, né? Então essa luta é histórica, inclusive, de resistência contra todas essas formas de violência. Se a gente for ver os relatos, né, como exemplo, nós temos o relatório Figueiredo, que retrata pelo menos o assassinato de mais de 8 mil indígenas torturados, né, durante a ditadura militar, mulheres estupradas, inclusive no julgamento do marco temporal, o próprio ministro Alexandre de Moraes faz referência a diversos artigos, estudos antropológicos de assassinato de crianças e bebês indígenas, como formas de brincadeira, vamos dizer assim, né? Jogando para cima, espetando as crianças indígenas para dizer que aquela vida indígena não tinha significado nenhum, era como se fosse um animal. Então, essa forma de violência, da prática de genocídio, de ataque, da ação de fazer, continua e mais se desmascara, vai se desmascarando ao longo do tempo. Aí isso vira agora violência institucional, né? A perseguição por meio das instituições, a criminalização dos povos indígenas, dos seus movimentos de resistência, o próprio assassinato, inclusive, e não punição dos assassinos, e a criação de leis também que visam impor vamos dizer, um limite de direitos para esses povos indígenas, inclusive.
hoje no Brasil existe uma lei, a Lei 14.701, que instituiu o marco temporal. Inclusive, dentro da proposta legislativa, quando era proposta ainda, era projeto de lei, existia uma previsão que falava assim: o indígena que pintasse o cabelo, perdesse sua língua, usasse roupa, tá usando carro, deixa de ter esse direito como indígena e não é mais indígena sujeito de direito coletivo, direito à terra. Então, isso seria uma tentativa, inclusive, olha, é uma visão até racista em relação aos povos indígenas. Isso não conseguiram passar porque era tão cruel essa visão, mas dentro da lei prevê algumas interpretações nesse sentido ainda, né? Essa previsão, esse artigo foi retirado, né? Mas as violências continuam, até hoje, inclusive, né? Os direitos não estão de fato efetivados. Há uma resistência contínua dos povos indígenas para garantir pelo menos o mínimo, a dignidade humana indígena, né? Garantir a demarcação das terras indígenas, lutando pelos seus direitos, né? Mas isso é um desafio constante, porque são grandes estruturas, mega estruturas de instituições e pessoas que têm muito poder para levar adiante essa violência. Então, impõe uma luta até injusta aos povos indígenas, né? De simplesmente continuarem existindo. Sim, e o que mais pesa é também, além de todas as vidas que se perde, toda a produção cultural e todos os conhecimentos que a gente perde por extensão disso, né? Dentro das orientações desse trabalho, tem lá uma palavra que a gente precisou entender muito, que é a questão do epistemicídio, que é a forma como se pode eliminar conhecimentos, eliminar a produção de conhecimento através do extermínio dos povos, do extermínio das pessoas que produzem aquele conhecimento. E eu queria saber do senhor o que são algumas dessas coisas que o senhor percebe que foram perdidas ao longo do tempo, algumas das práticas, algumas das produções que foram sendo apagadas e que hoje talvez nem existam dentro das próprias comunidades indígenas em decorrência desse apagamento. Bem, vocês podem imaginar, assim, muitas pessoas têm essa consciência quanto cidadão que conhece sua história, conhece a história da construção de um país, né, como o Brasil, que é um país diverso, multiétnico, e é o desejo do Constituinte, né, da Constituição Federal, construir a sociedade mais justa, né, garantir a dignidade, erradicação da pobreza, né, a autodeterminação dos povos, tudo mais. Quando se trata de reconhecer a contribuição dos povos para, inclusive, a construção da nação, isso você não vê como parte de um processo importante para a nação. Eu cito um exemplo aqui. Aqui na faixa de fronteira Roraima, nós temos alguns casos da contribuição dos povos indígenas para a delimitação da faixa de fronteira de um país, né? Isso não é mencionado e não há uma citação, uma referência, um estudo considerando a importância do conhecimento dos povos indígenas em relação a esse território. E outras coisas também, das tecnologias indígenas, que a gente chama assim, porque é um termo que a gente tem a nível da ONU, né? Conhecimentos e tecnologia, conhecimento tradicional, ciência e tecnologias indígenas, como nós mencionamos nos relatórios oficiais, para reconhecer de fato a existência das tecnologias indígenas, eu digo, é a contribuição, inclusive, dos povos indígenas com as ciências modernas, no sentido de falar que o que se fazia há milhares de anos, hoje a ciência reconhece como algo importante para a sociedade, como parte da ciência moderna, ocidental, vamos dizer assim. Mas desconhece a contribuição lá no início desse grande experimento dos povos indígenas, dessa ciência, sabedoria. Aqui eu cito, por exemplo, da mandioca, dos alimentos, da açaí, cupuaçu, das frutas, dos alimentos que eram produzidos na época, que hoje a sociedade consome. Eu acho que chegou de qualquer jeito. Foi uma grande indústria que descobriu a fórmula mágica de que aquele alimento era próprio para consumo. Mas os povos indígenas já faziam isso. Inclusive, tem um estudo da Embrapa que reconhece agora, né? Então, aos poucos, os laboratórios, os pesquisadores vão reconhecendo, inclusive, a contribuição dos povos indígenas. E, além disso, hoje, diante dessa crise climática, os povos indígenas já falavam há muito tempo das secas,
do fogo, das tempestades, tudo isso eram relatados oralmente, repassado de geração em geração, que hoje a ciência está começando a entender. Isso foi se esquecendo ao longo do tempo, não foi porque ninguém escreveu, mas era uma proposta de não considerar, era um projeto, vamos dizer assim, não reconhecer a importância dos conhecimentos de saber de ciência indígena como parte de uma ciência que deve ser plural, mas que sim, que essa ciência de hoje seria a ciência predominante, né, por causa das novas ferramentas tecnológicas, mas que não, a gente fala assim, o que a gente já falava há 100 anos, nosso povo falava, acontece hoje, né? Então, isso faz parte do nosso conhecimento e precisa ser conhecido e não pode ser apagado, inclusive, né? Então, isso é uma reivindicação, inclusive, que nós fazemos dentro da própria ciência, né? De que as ciências indígenas sejam reconhecidas de fato como ciência indígena, né? A gente fala isso também, usando esse termo de fato. A ciência indígena, né? Não só saber, não só conhecimento de tradição, mas a ciência indígena e as tecnologias. Sim. E uma coisa também que me vem à cabeça, quando o senhor diz isso, é que também não detrai da identidade indígena, também usar das tecnologias que vêm que vêm surgindo dentro do âmbito científico, fora das comunidades indígenas, certo? Exatamente. Hoje, inclusive, tenho uma felicidade muito grande de compartilhar o que eu aprendi na comunidade, o que eu aprendi com a minha avó, com a minha mãe, né? Esses dias eu palestrei lá no Rio de Janeiro, eu fui convidado pela Academia Brasileira de Ciências para falar justamente disso. Eu comecei a minha fala falando sobre o que a minha mãe me ensinou, que é uma ciência que eu considero hoje, que é o canto da cigarra, que ela falava que, dependendo do canto da cigarra, ela podia dizer quando, se esse ano seria um período, teríamos muita chuva ou seria um período de muita seca. Então, a partir da observância da natureza, de ver, de ouvir, de sentir o ambiente onde você está inserido, de compreender isso, é parte da nossa vivência. E hoje a ciência também fala isso. Olha, espécies tal, tal, estão desaparecendo por causa disso, e pássaro tal canta de forma diferente porque existe uma desordem na natureza por causa dos impactos da crise climática. Então, são relatos que a gente não escreve, mas que a gente recebe oralmente, e esse conhecimento é de passar de geração em geração, mas que agora as pessoas estão começando a entender a importância disso, desse conhecimento e dessa sabedoria que os povos indígenas, que o meu povo carrega, e diversos outros povos carregam. E o senhor acha que essa aliança que pode haver entre os conhecimentos quando se trata de produção científica mesmo, dos saberes indígenas, aliados à produção acadêmica, científica, ocidental, o senhor acha que isso também pode valer para o âmbito religioso? O senhor acha que é possível manter uma identidade autêntica indígena, dentro de expressões como, por exemplo, o sincretismo religioso, que acabou acontecendo muito historicamente, entre o catolicismo, e as religiões indígenas, enfim, ou então mesmo como na questão da conversão, como que a comunidade do Senhor percebe essa questão, da conversão para outras religiões? É possível ser fiel a essa identidade, dentro dessas outras formas de se expressar religiosamente? Isso é uma pergunta muito interessante. Na minha opinião, eu tenho uma visão em relação à religião. Se fosse por mim, não aceitava, mas é um processo até violento, né, de imposição de uma religião aos povos indígenas. Inclusive, isso é um desafio enorme hoje, nesse contexto geopolítico e nacional, tudo mais, né, da predominância de algumas religiões, inclusive, né? Eu não acredito que, pelo menos a maioria das religiões tenha algo a contribuir com os povos indígenas. Se tivesse, teria que ser algo horizontal e não de forma vertical, porque isso causa um impacto tão grande na cultura, né? E a própria forma de os povos indígenas se relacionarem com o ambiente onde estavam há muitos anos, continuam, né? E muda de forma violenta, inclusive, né?
A religião não indígena tem causado, de fato, muitas divisões entre povos, inclusive meu povo Macuxi, por exemplo. Tem o Macuxi que é católico, que tem o Macuxi que é evangélico. Estão em lados opostos, inclusive em relação à própria luta do território, a forma de se organizar. Existe uma outra visão a partir dos ensinamentos, das teorias, das doutrinas evangélicas, e são diferentes também da religião católica. A católica fala mais, pelo menos aqui em Roraima, reconhecendo todo esse processo de violência que praticaram contra os povos indígenas, do catequismo, das escolas de missionários. Então, hoje fortalece, reconhece a violência, mas ainda não de forma oficial. Por outro lado, o evangelho, não. O evangelho veio mesmo para dividir a visão de que tem que explorar o território, as aulas questionável, você pode questionar, você tem que aceitar das formas que estão. Então, existe essa discussão hoje, né? E eu tenho muito cuidado, inclusive, em relação à Bíblia, por exemplo, para você tentar a todo momento dominar, impor uma ideologia nos territórios indígenas, né? Isso é um cuidado e é uma coisa muito perigosa hoje que nós estamos vivendo. Doutor Ivo, nosso tempo aqui já está próximo. A gente queria agradecer muito ao senhor pela sua contribuição. Foi uma honra conversar com o senhor. Obrigado por compartilhar sua sabedoria, sua vivência, seus conhecimentos e sobre esse assunto tão importante, né? E para quem quiser acompanhar o trabalho do doutor, a gente vai deixar aqui na tela as redes sociais. E para fechar, qual mensagem que o senhor gostaria de deixar para os nossos colegas e ouvintes que desejam se informar mais e contribuir na luta dos povos indígenas? Bem, muita gente pergunta como nós podemos contribuir com os povos indígenas. É uma causa nobre, é uma causa constitucional, é o desejo, inclusive, do Constituinte, como eu falei. Quem quiser contribuir precisa, de fato, entender, não só de forma, a partir da perspectiva legal, mas a partir da perspectiva histórica. Você viu ali, já que os povos indígenas sofreram, né, e continuam sofrendo há séculos. E que quando a gente para fazer uma fogueira e conversar, como nós estamos fazendo hoje, aí que a gente pode construir uma nova sociedade, remodelar a sociedade, né? E a partir disso que a gente pode, de fato, né, ver com respeito uma outra pessoa que tem a língua, a cultura, a visão de mundo diferente, com respeito. A gente começa a se respeitar quanto sociedade, quanto parte de uma nação que nós temos que projetar e não outras pessoas, né? Então é isso que eu queria trazer para vocês. Meu muito obrigado. Bons estudos, estudem, aprendam mais, né? E vamos escutar e ver com o nosso coração, né? É assim que os povos indígenas, né, enxergam o mundo, não só com os olhos, mas com o espírito, com a alma. Muito obrigado. Obrigado. Não esquece de seguir lá no Instagram, Ivo Makushi, e no LinkedIn, também Ivo Cipó Aureliano. Estamos lá, na nossa aldeia Com certeza. virtual. Obrigado. Muito obrigado.